Olá, o Primavera Saúde está no ar. O tema de hoje é convulsão e eu estou recebendo a doutora Gisele, que vai nos ajudar e auxiliar nessa missão, né? Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Morgana. É bom estar aqui para um novo bate-papo. Bom, agora, doutora, vamos começar tentando entender exatamente o que seria a convulsão, né? Bom, a convulsão nada mais é do que uma descarga elétrica anormal que acontece no cérebro e isso gera alguns sintomas. Na pessoa, ela pode ter um desmaio, né, perder a consciência, a clássica com aqueles movimentos de braços e pernas, ou pode ser de um tipo mais simples. A pessoa pode ficar parada, perder o contato, não responder mais as perguntas que estão fazendo para ela, parar de reagir por alguns segundos e depois voltar ao normal como se nada tivesse acontecido. E tem outros tipos de convulsão que só mexe um braço, fica tremendo aquele braço, ou a perna, ou uma parte do rosto. Então isso funciona de acordo com a região do cérebro que está tendo essa alteração de funcionamento, que vai ter essas descargas alteradas, elétricas, e que vai responder em alguma parte do organismo, do corpo. O que acaba causando, né, uma convulsão? Milhares de coisas podem provocar uma convulsão. As que acontecem na infância e adolescência, geralmente, muitas têm um fundo genético, né, envolvido, e na vida adulta, qualquer lesão no cérebro ou alguma alteração de mau funcionamento importante do organismo pode gerar uma convulsão. Por exemplo, um AVC pode gerar uma convulsão, uma meningite pode provocar convulsões, um traumatismo craniano pode provocar convulsões, um diabetes, que a glicose abaixa demais, 30, 40 de teste de glicose num diabético pode provocar convulsões, em não diabéticos também pode provocar convulsões, infecções no organismo de uma causa sistêmica também pode provocar convulsões, alguns tipos de remédio facilitam convulsões, quimioterapia para tratamento de câncer, então tem diversas causas que podem provocar convulsão. Então, normalmente a convulsão ela vem de um outro problema, normalmente. Elas podem vir de um outro problema no corpo ou podem ser originadas próprias de doença neurológica, por exemplo, um traumatismo craniano que fez uma lesão no cérebro pode gerar uma convulsão, uma doença primariamente neurológica originou a convulsão, né? E tem as infecções, baixa de glicose no sangue, que daí não é origem neurológica inicialmente, mas que levou a um sintoma neurológico que é a convulsão. Agora, existe um público, né? Porque você falou que até crianças, né, acabam tendo a convulsão, né? Podem acabar sofrendo uma convulsão. Mas existe um público que acaba ser mais alvo? Tem gênero, homem, mulher? Como é que funciona? Ela tem uma predisposição de acontecer mais na faixa etária até os 20 anos de idade e acima dos 60. Dos 20 aos 60 é possível também uma pessoa sofrer uma convulsão um pouco menos comum, né? Ela é muito mais frequente de acontecer nessas duas faixas extremas de idade, no início e mais na fase depois dos 60 anos de idade é mais comum de acontecer. Agora, quais são os principais sintomas da convulsão, né? A pessoa ela consegue identificar que ela vai sofrer uma convulsão? Algumas pessoas sim, e essas levam vantagem, digamos assim, né? Porque se ela sente que ela vai ter uma convulsão, dá tempo de avisar. Ou se não dá tempo de avisar, dá tempo de gritar, chamar alguém por socorro, ou sentar, parar de fazer o que está fazendo, sentar ou deitar e pedir ajuda. E os sintomas dependem muito da região do cérebro que está começando a convulsão. Então tem pessoas que têm alteração na visão, começam a fazer uns borramentos e sabe que pessoas que já têm convulsões de repetição, né? Quem nunca teve não vai saber como ela vai acontecer. Mas em pessoas que têm a epilepsia, que é a doença que provoca convulsões, que estão acostumadas a ter crise, elas podem sentir. Podem ter um mal-estar, coisas bem genéricas, como um mal-estar no estômago, um borramento da visão, ou aquele lado do corpo de repente está sentindo diferente ou paralisa, ou às vezes algumas pessoas a sensação de estar flutuando, andando no ar. Algumas pessoas sentem um cheiro diferente, característico, e é sempre aquele mesmo tipo de cheiro que sente, e essas às vezes dá tempo de avisar. E muitas vezes a pessoa não sente nada. Quando vê,
teve a convulsão e quem estiver por perto é que vai perceber e só sente depois. Algumas pessoas, depois de ter uma crise, tem, ou porque, infelizmente, às vezes acaba se machucando, né? Tem um lábio machucado, uma língua machucada, um hematoma. E tem algumas pessoas que sabem que tem a crise porque sente dor de cabeça, enjoo, e é sempre do mesmo jeito, então sabe identificar quando teve a crise. E como é que a pessoa que consegue, né, acabar identificando por um sinal ou por outro que realmente vai dar uma convulsão, qual seria a orientação adequada para esse tipo de paciente? Primeira coisa é parar de fazer o que está fazendo, né, e procurar um lugar seguro para ficar. Nesse meio tempo, chamar por socorro. Enquanto faz isso, chamar por socorro, gritar por alguém e, se der tempo, sentar no chão. De preferência um lugar não duro, que possa ter objetos com ponto, ou que possa se cortar, ou se puder tempo, deita no chão e pede por socorro e se livra de coisas, de preferência de lado, e se livra de coisas que possam machucar, uma faca, uma caneta, um lápis que pode furar ou alguma coisa do gênero, né? E tentar pedir ajuda. Agora, nesses casos, né, ainda mantendo nesse foco das pessoas que acabam tendo mais de uma convulsão, né, quando ela sabe, né, que ela tem esse quadro já histórico de convulsões, que ela já sabe como ela deve agir, isso de certa maneira acaba prejudicando no social dela, na frequência de como ela leva a vida dela no dia a dia? Depende como ela encara essa situação toda, né? Ainda, infelizmente, tem muito preconceito contra isso, graças a Deus já está diminuindo bastante, já foi muito pior, mas depende como a pessoa se sente em relação a isso. Tem pessoas que se retraem mais, né? E tem pessoas que não têm problema, lidam com isso normalmente, e a pessoa, dependendo do número de convulsões que ela tiver, ela pode levar uma vida perfeitamente normal. Aquelas pessoas que têm convulsões muito frequentes, que tem pessoas que têm convulsões diárias, todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana, algumas pessoas têm mais de uma vez por dia convulsão, essas geralmente limitam um pouco, porque se ela tem convulsões 3 vezes por dia, todos os dias, ela vai se privar um pouco da vida social, porque ela sabe que ela vai ter crise naquele dia, né? Então, essas ficam um pouco mais distantes da sociedade, de uma vida mais ativa, de uma maneira geral. E como é que fica nesses casos, né, para poder trabalhar, para poder estudar? Dá para manter uma rotina? Geralmente sim. Geralmente um paciente com epilepsia, que daí são essas que têm convulsões de repetição, né? A maioria pode ter uma vida social, trabalhista, normal. A única restrição que é feita são para esses pacientes que não têm as convulsões controladas, que têm crises ainda uma vez por mês, 2 vezes por mês, a gente orienta que nenhum paciente epilético pode fazer atividades de risco. Ou seja, dirigir, como profissionalmente, se tem crises frequentes, não dirigir, inclusive para as necessidades próprias, né? E se manter afastado de atividades de risco. O que são atividades de risco? São aquelas atividades que a pessoa pode se cortar, que vai trazer prejuízo para ela ou para a pessoa que estiver próximo, algum tipo de risco contra a saúde, né? Por exemplo, trabalhar em serraria, nessas máquinas que cortam, que perfuram, que trituram, prensas, né? Então, todo tipo de atividade que pode machucar aquela pessoa, se ela tiver um desmaio durante o trabalho, tem que ser evitadas. Então, busca um outro posicionamento dentro da empresa, um outro tipo de atividade, uma atividade mais de escritório ou de técnica informática, alguma outra atividade onde não vai sofrer riscos, né? E na vida social, é claro que um paciente que tem convulsões não vai se habilitar a pular de paraquedas, né? Nem mergulho, então ele pode fazer as atividades que não vão oferecer riscos se tiver um desmaio naquele momento. Claro. Por exemplo, ir à praia pode ser uma coisa não muito simples. Pode ir para a praia, claro, mas é importante que tenha uma pessoa próxima. Não impede a pessoa de tomar banho de mar, nem ter as suas atividades, mas tem que ter uma pessoa próxima, num lugar que dê pé, não cubra a cabeça, para a pessoa que estiver próxima, 1 metro, 1,5 metro no máximo, se essa pessoa desmaiar,
poder levantar e ela não correr risco de afogamento. A mesma coisa, doutora, também em casos da própria no cozinhar, porque tem esse risco, né? Porque se ele não sabe o momento que vai acabar dando a convulsão, esse risco se torna muito maior, né? Exatamente. Eu falo para os meus pacientes o seguinte regra, se você está fazendo alguma coisa, se desmaiar naquele momento, vai se machucar feio? Se a resposta for sim, para e pede ajuda ou faz de uma outra maneira sem correr risco. Se a resposta for não, se eu desmaiar agora eu não me machuco feio, pode continuar fazendo. Claro, não vai se aventurar a subir no telhado para consertar uma telha, né? Na frente do fogão, eu falo, fica mais de lado. Sim. Né? Existem fogões que não tem com chama, que são de indução, que daí nem esquenta, mas uma água fervendo em cima do fogão vai machucar feio. Então eu falo, não, usa o micro-ondas sempre que possível, fica longe do fogão, pede ajuda, se mantém à distância, né? Dá uma mexidinha assim de longe. Não trabalha muito tempo com faca que possa se cortar, esse tipo de coisa. Para garantir, né? Com certeza. Bom, nós vamos então para um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é convulsão e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue e participe e tire suas dúvidas. Bom, doutora, agora falando ainda no quesito da convulsão, né, quais são os principais sintomas que acabam aparecendo nesse caso? Se a convulsão for provocada por uma doença neurológica, né, então a convulsão em si, ela pode se manifestar de diversas formas. A pessoa pode começar com um movimento de tremor, um movimento de contrair um braço, depois passar para uma perna e ficar só assim, passar para o rosto e ficar só aquele lado tremendo, digamos assim, movimentos de contração, né? Ou ela pode começar num braço, passar para a perna, passar para outra perna, passar para outro braço e a pessoa desmaia, né? A partir do momento que passa para o outro lado do corpo, a pessoa desmaia. Outros tipos de crise, a pessoa pode ficar só repuxando um lado do rosto. Outros tipos de crise, ela pode sair andando. Sem conversar, a pessoa para de conversar, sai andando. E sai andando sem rumo, começa a fazer coisas que normalmente não faria, coisas estranhas, tipo vai lá, começa a mexer, remexer num papel e fica mexendo naquele papel de uma maneira estranha, diferente, meio obsessiva, né? Começa a mexer com aquele papel, mexer, daqui a pouco para, opa, voltei, o que aconteceu? Ou a pessoa está conversando na sala de aula, isso é muito comum em criança na sala de aula, crianças distraídas na sala de aula, às vezes está lá, tem convulsões que duram 5, 6, 10 segundos, 20 segundos, e as pessoas não percebem, porque a criança não faz nada, ela está simplesmente prestando atenção na aula, daqui a pouco ela para, ou começa a mastigar, tem algumas que fazem um movimento de mastigar, começa a mastigar ou engolir o ar em seco, e 15, 20 segundos depois passa, e ninguém percebe. E essa pessoa começa a ter isso essa criança começa a ter isso com uma certa frequência e começa a ter atraso escolar por causa disso, né? Então, até investigar, tudo isso às vezes demora um pouquinho. Ou a clássica, que a pessoa desmaia, cai no chão e começa a se debater, que é essa que todo mundo conhece, sabe identificar que é uma crise convulsiva. Mas tem outros tipos de convulsão que são mais difíceis de identificar, né? Às vezes precisa de uma avaliação mais especializada de um neurologista. E se a crise for provocada por outras doenças que não de origem neurológica, a pessoa pode ter, por exemplo, um diabético que baixou demais a glicose, pode ter junto com isso, vai começar a ter uma sonolência rápida e intensa, uma fraqueza que não consegue mexer o braço, abrir o olho, um suador, começa a ter um suor frio intenso e geralmente fica mais mole, vai perdendo as forças, vai se sentando, vai se deitando. Geralmente essas pessoas já sabem que está acontecendo alguma coisa e pedem ajuda.
Pode ter febre junto com as convulsões, né? Pode ser uma infecção que seja o motivo da convulsão. Um AVC pode ter uma paralisia de um lado do corpo associado com a crise de convulsão. Então, tudo depende do motivo que levou até aquela convulsão. E essas pessoas que acabam apresentando, né, ou essa desatenção, né, que aparenta ser uma desatenção, ou o caso que acaba mexendo no papel compulsivo, como a senhora acabou apresentando, nesses casos, doutora, ele lembra que acabou agindo dessa maneira ou não? Ele não tem, depois que passa a crise, ele não consegue distinguir isso? Na maioria das vezes não lembra. Na grande maioria. A não ser que a crise, porque essas crises que a pessoa começa a fazer algumas atitudes repetitivas, são crises que têm uma alteração, assim, um certo grau de alteração do nível de consciência. Então a pessoa geralmente não lembra o que fez. Na grande maioria das crises a pessoa passa e ela não lembra o que fez nada durante a crise. Algumas crises a pessoa lembra, essas que só começa de um lado do corpo, começa a tremer um braço, ou tremer uma perna, ela vai lembrar como começou e quando terminou. E tem algumas crises que são de sensibilidade, começa a ter um formigamento, em vez de tremer o braço e a perna, tem uma sensação de formigamento que dura alguns segundos ou minutos e passa. Essa pessoa que só afetou um lado do corpo, a pessoa vai lembrar que teve a crise, vai saber descrever exatamente o que sentiu. Essas pessoas que começam a caminhar sem rumo, fazer alguns atos repetitivos, elas podem lembrar do início da crise, mas a partir de um certo momento esquece, elas não vão conseguir contar o que aconteceu depois. Agora, vamos falar entrar um pouquinho nos tipos, né, nos mais comuns. O que seria uma crise generalizada? A crise generalizada é uma crise que acontece por uma alteração simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, de vários lugares do cérebro trabalhando de uma maneira desordenada e gerando a crise. Então, o córtex, a parte mais externa do cérebro, de uma maneira geral, toda ela ao mesmo tempo trabalhou de maneira errada, ou essa descarga elétrica anormal, e provocou a crise. Então, essas crises generalizadas são aquelas que a pessoa não lembra o que aconteceu, muitas vezes não lembra como começou, e ela pode cair no chão, e a clássica que as pessoas estão acostumadas a presenciar, de se debater, desmaia, perde a consciência, debate. E essas crises generalizadas também podem ser aquelas que a gente chama de ausência, né? Que as crianças têm no colégio, que para de reagir, fica olhando para o vazio, sem reação nenhuma, e de repente volta a si. Essas são geralmente as clássicas generalizadas. E as convulsões focais? As focais é que elas têm um ponto de início no cérebro que desencadeia a crise. Tem um lugar específico da onde começou os neurônios a trabalharem de uma forma anormal e gerar a crise. E dependendo do lugar do cérebro onde começa, vai ter um sintoma diferente. Então, essa crise que só mexe um braço, só mexe uma perna, só mexe um rosto, elas são as chamadas focais, porque teve um ponto do cérebro que desencadeou aquilo. Ela pode ser motora, de movimento, ou de sensitiva, que a pessoa sente um formigamento, uma coisa diferente naquele braço, naquela perna. E às vezes são mais fáceis até de diagnosticar nesses casos, né? Sim, algumas vezes são mais fáceis, dependendo do tipo. Sim. Às vezes são um pouquinho mais difíceis, mas essas são as que os pacientes lembram. Porque não envolveu todo o cérebro. A maior parte do cérebro estava funcionando normal. Aquele ponto não estava funcionando. Então a pessoa, na grande maioria, lembra como começou, muitas vezes como terminou. Apesar de que as crises focais, elas podem virar no meio do caminho generalizadas. Elas podem começar de um braço, naquele ponto do cérebro, se espalha para o cérebro inteiro, e a pessoa desmaia e vira uma crise generalizada. Olha só. Existe a questão de tempo? Tem uma duração que a convulsão acaba estabelecendo? Vai de cada paciente? Como é que funciona? Não tem um tempo exato para cada pessoa, nem para cada crise.
A grande maioria das crises generalizadas dura de poucos segundos a no máximo 2 minutos. As crises focais, elas podem durar um pouco mais, né? Até uns 10, 15 minutos. E existem crises que se prolongam, às vezes, por horas. Quando não tem diagnóstico, podem durar horas, né? Mas uma crise que dura mais do que 8 ou 10 minutos, principalmente se for generalizada, tem que agir de imediato, porque ela pode trazer complicações sérias depois. Que desespero também, né? Ficar por esse longo período, principalmente acho que a focal, que ela acaba vendo, acaba sentindo, acaba acompanhando e não sabe como agir, né, doutora? Pois é, por isso que é bom sempre procurar um auxílio, né? E essas crises generalizadas, se elas continuam por mais de 8, 10 minutos, elas podem perpetuar por muito tempo, levar a um quadro mais grave e ao coma, né? Então sempre é bom agir assim de uma maneira imediata. A questão é identificar quando terminou a crise, porque as pessoas às vezes não sabem em que momento acaba a crise. Nessas crises que a pessoa cai no chão e se debate, faz os movimentos de braços, de pernas, a crise acaba no momento que a pessoa relaxa. Porque a pessoa está lá contraindo. A partir do momento que ela relaxou, nesse momento acabou a crise. É claro que as pessoas às vezes demoram até voltar ao normal, porque afinal de contas o cérebro trabalhou de uma forma errada durante aqueles minutos, então até ele ter uma recuperação é muito variável de pessoa para pessoa. E às vezes os acompanhantes confundem quando terminou. Às vezes eles acham que terminou a crise quando a pessoa voltou a falar. Sim. Mas não, a crise acaba no momento que a pessoa relaxa e fica paradinha com os braços e as pernas mais moles, digamos assim, né? Esse é o momento do final da crise. Até ela recuperar a consciência e conversar, a gente chama de pós-crise. Já terminou a crise, mas o cérebro está tentando voltar a trabalhar normalmente. Muito bem. Nós vamos fazer uma pausa agora, vamos para mais um intervalinho e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta, o tema de hoje é convulsão e você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012, ligue e participe. Bom, agora doutora, antes de a gente entrar na questão do tratamento, eu acho importante a gente reforçar como que as pessoas devem agir quando acabam pegando um caso de convulsão generalizada principalmente, né, que é quando a pessoa realmente ela desmaia e a pessoa não sabe como agir, como que deve fazer, quais são os principais cuidados que devem ser tomados? A primeira coisa é não entrar em pânico, né? Porque se entrar em pânico vai fazer algum erro, vai cometer algum erro. E a grande maioria das crises passa sozinha. A gente não precisa interferir. Quanto menos a gente se meter, melhor. Mas uma coisa é importante, deixar a pessoa confortável, dar espaço para ela. Primeiro colocar ela, se ela não estiver deitada no chão, deitar no chão. Virar de lado, porque o grande risco de uma convulsão é a pessoa ter enjoo e vomitar durante a crise e se engasgar com o próprio vômito. Sim. Né? O vômito pode parar no pulmão e isso pode gerar consequências graves, de uma pneumonia até um óbito. Então, a pessoa que está ajudando uma pessoa que está em convulsão, deitar, apoiar a cabeça numa superfície macia, uma almofada, um travesseiro, e se não tiver nada, a própria mão, para a pessoa estar lá se debatendo, não bater com a cabeça contra o chão e não se machucar. Sim. Então, se não tiver nada por perto, apoia a mão com a cabeça da pessoa e vira a cabeça de lado, tentar virar a pessoa de lado, porque se ela passar mal e tiver algum enjoo, não vomita para fora, né? Sim. Não vai para entrar no pulmão. E não por favor, não dá nada para a pessoa respirar, nada para ela tentar engolir, não tentar puxar a língua, porque ela não tem controle sobre as contrações musculares. Então, se a pessoa vai tentar puxar a língua para fora, essa pessoa que está passando mal, tendo a crise de convulsão, vai morder a própria língua e vai morder a mão de quem está tentando fazer isso. É impossível uma pessoa engolir a língua, não consegue.
Então, deixa ela calma, tranquila, com a cabeça apoiada numa superfície macia, virada de lado, e a pessoa não está conseguindo controlar os movimentos nesse momento. Então, se a gente der alguma coisa para ela beber, ela pode se afogar. Tudo Sim. que a gente poder dar água na boca vai parar no pulmão. Ou um álcool para respirar, um vinagre para respirar, a crise não vai passar por isso. Não vai parar de ter a crise dando um álcool para a pessoa respirar. O que pode acontecer é ela se afogar com o álcool. Então, isso a gente vai produzir mais erro, um dano para aquela pessoa. Então, simplesmente não faz nada. Em 1 minuto, 2, a crise vai passar. Vira de lado, apoia a cabeça numa superfície macia, deixa a pessoa confortável, pede para as pessoas se afastarem um pouquinho, tira qualquer objeto que a pessoa pode se cortar ou se machucar de perto, né? E espera que a crise passe. Se em 5, 8 minutos não passar, liga para o SAMU, para a emergência, alguém para botar no carro e levar para o hospital. Nesse caso que eu ia tocar agora, doutora, na questão de quanto que se deve levar para o hospital uma pessoa que está tendo uma convulsão, né? Em qual caso que não dá para esperar realmente, que não é normal? Se é um paciente que já tem crises de repetição, que tem epilepsia e sabe da doença que tem, só tem que procurar o médico se a crise não passar. Depois de 8 minutos não melhorou, não passou a crise, leva no médico. Num pronto-socorro, atendimento de emergência. Certo. Né? Se ela já está acostumada a ter as crises são sempre das características, do jeito que teve, passou, melhorou, acordou, ficou bom, pode ficar em casa e continuar, entrar em contato com o médico que já faz acompanhamento dessa pessoa. Se a pessoa não tem convulsão, nunca teve a primeira vez, ou não tem um motivo para ter a crise, sempre tem que ir no médico, para saber o porquê que gerou a convulsão, né? A convulsão só acontece por um funcionamento errado do organismo. Então, às vezes é um aviso de que alguma coisa está errada e tem que ser investigado e tomar uma providência. Claro. Então, nunca teve convulsão, vai no hospital no mesmo momento. Se a crise, isso é uma situação de emergência. Se a crise não passar em 8 minutos, é uma situação de urgência, tem que chamar imediatamente o socorro ou imediatamente se transferir a um serviço de médico para poder fazer medicamento, que aquela crise tem que parar. Sim. Porque enquanto a crise continua, está trazendo lesão para o cérebro. E isso tem que parar, porque se ela não parar, corre o risco de morte, né? Agora, como é que é feito o diagnóstico, né, para saber realmente o que está acontecendo com o paciente, nesse caso, que acabam apresentando convulsão? É visual. O diagnóstico de uma crise é quem presenciou contar o que aconteceu. E a gente interpretar naquela situação se isso é uma crise ou não. Hoje em dia é muito fácil, porque todo mundo tem um celular. Então, às vezes eu falo assim, olha, teve isso aconteceu de madrugada, se debateu, fez esses movimentos, assim, filma, grava e traz para eu ver. E a gente consegue, realmente, o celular nessas horas ajuda muito. Sim. Muito, porque a gente, vendo o vídeo do que aconteceu, consegue diferenciar se é uma crise, se é um sonambulismo, se é um tremor de outra natureza, ou se é uma convulsão mesmo para fazer o tratamento. O diagnóstico de uma convulsão ou de uma epilepsia, que é uma sequência de convulsões, né? A gente faz o exame complementar ideal e o eletroencefalograma. Sim. Alguns outros exames a gente usa para saber se tem alguma outra coisa que provocou aquela convulsão. Então, se a suspeita é uma meningite, coletar líquor, que é o líquido da espinha, né, popularmente conhecido, para analisar e ver se tem alguma alteração. Se a suspeita é um AVC ou às vezes um tumor cerebral que provocou aquela crise, se faz uma tomografia de crânio, alguns exames de laboratório, de glicose, para saber o que gerou aquela crise. Sim. Né? Então, esses exames são auxiliares, mas basicamente é vendo e contando para o médico o que viu, que a gente faz o diagnóstico. E o tratamento hoje? Quais são os tratamentos que estão disponíveis hoje no mercado? Uma convulsão única que não teve um motivo aparente, geralmente não se aguarda. A questão é o que provocou a convulsão.
A gente não vai tratar a convulsão em si inicialmente, a gente vai tratar o que provocou a convulsão. Se era uma infecção, vai tratar a infecção. Se era um AVC, tratar o AVC. Um tumor, vai ter que fazer uma cirurgia. Se a pessoa tem epilepsia, que já é conhecido o motivo, que é genético, com medicamentos específicos para não dar convulsão, os antiepiléticos, né? Então é com medicamento. Mas se é um paciente que tem diabetes e baixou demais a glicose, e foi a baixa da glicose o motivo de ter a crise, a gente vai ter que cuidar para ele não baixar demais a glicose, né? Então a gente vai tratar o que provocou a convulsão. E se a convulsão é dessas persistentes, que demora mais de 8 minutos, então são feitos medicamentos na veia, geralmente uma classe de medicamentos chamados benzodiazepínicos, ou diazepam, ou midazolam, para acabar com a crise naquele momento e o cérebro poder parar de trabalhar daquela maneira anormal. Agora, eu trago um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, que ela apresenta que 50 milhões de pessoas sofrem com convulsões em todo o mundo. É um número bastante alto, né, doutora? A convulsão não é um sintoma raro, é um sintoma comum. De cada 10 pessoas, uma vez na vida vai ter convulsão. Então, dentre as pessoas do nosso relacionamento, vão ter algumas que vão ter uma crise convulsiva ao longo da vida, e a grande maioria delas, felizmente, nunca vai ter essa crise não vai se repetir. É uma crise única. Então, é um dado bem alarmante, sim, porque é comum, de cada 10, uma pessoa, é um número alto. Sim. Né? Então, tem que ficar de olho. Como que, só para a gente finalizar aqui, tem como alguma maneira de prevenir, de tentar realmente evitar que chegue a acontecer uma convulsão? Na maioria das vezes, não. Né? A gente muitas vezes não sabe quando vai acontecer. Se a pessoa tem epilepsia, já tem as crises de convulsão de uma maneira repetitiva, nunca deixar de tomar o remédio que está acostumado a tomar nos horários que foi orientado, evitar privação de sono, porque os grandes motivos de repetição de crise em quem tem epilepsia é parar de tomar o remédio e dormir pouco. Isso é terrível. Outras situações é o organismo funcionando bem, porque as crises elas se repetem mais quando o organismo não está bem, quando tem alguma outra doença descontrolada, descompensada, que o organismo não consegue trabalhar direito, então é mais fácil, mais comum ter uma crise de convulsão nessas situações. Então tentar manter o equilíbrio do organismo, e quem tem convulsão de repetição nunca parar o remédio sem avisar o médico. Com certeza. Primavera Saúde está chegando na reta final. Eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações finais, doutora. As pessoas, se tiverem uma crise, então, de convulsão, procurem ajuda, procurem um médico, porque tem que descobrir o que está por trás disso. Não se apavorar se encontrar uma pessoa de seu relacionamento tendo uma crise, ter essas dicas de proteger a pessoa, virar de lado, cuidar com a cabeça, e sempre qualquer dúvida, procure o médico de sua confiança, que ele vai poder ajudar a esclarecer melhor. Muito obrigada pela sua participação, doutora Gisele. Muito obrigada. Vamos para o nosso momento de reflexão. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. O Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.